Oi, gente, para quem não lembra, eu sou a Mirella, eu sou estudante do Instituto Federal do campus Hortolândia, lá eu faço licenciatura em matemática e também faço parte da residência pedagógica. Eu tô aqui para dar continuidade à aula que a gente viu na aula passada com o Vinícius, sobre o Teorema de Pitágoras. O Vini trouxe algumas explicações mais teóricas, trouxe um pouco da história do Pitágoras, trouxe algumas provas, né, do teorema, a gente mexeu no GeoGebra. E hoje a gente vai ver um pouquinho da resolução de problemas, né, de alguns exercícios usando o Teorema de Pitágoras, tá? Mas antes disso, vamos relembrar um pouquinho. A gente viu que a soma dos quadrados dos catetos vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. O que isso quer dizer? Quem são os catetos? São os lados que estão bem ao ladinho mesmo do nosso ângulo de 90 graus. Então, seria a quadrado mais b quadrado igual a c quadrado, que no caso aqui é a nossa hipotenusa, que é o lado que está oposto ao nosso ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus vai estar aqui no caso de um triângulo retângulo. Então, quem tiver oposto a ele vai ser a hipotenusa e os outros dois lados que estiverem ao lado do ângulo são os catetos. Em alguns momentos, pode ser que o nosso C, a nossa hipotenusa, seja o A, seja o X. Então, o que vale é você interpretar. Não precisa ficar levando em conta as letras que estão aqui. Você tem que saber que a soma desse lado aqui, esse lado ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, tem que ser igual à hipotenusa ao quadrado, tá bom? Então, a gente tem aqui certinho a fórmula, né? A quadrado mais b quadrado igual a c quadrado, que é o caso desse triângulo, mas como eu disse para vocês, pode ser que aqui mude o nome desses lados, tá bom? Eu pedi para vocês, né, na última aula, para que vocês pesquisassem um pouquinho sobre os tipos de triângulos. Os triângulos, eles podem ser classificados de duas formas diferentes, ou em relação aos seus lados, ou em relação aos ângulos. Em relação aos lados, se a gente tem os três lados iguais, ele vai ser um triângulo equilátero. Se a gente tem dois lados iguais e um diferente, ele vai ser um triângulo isósceles. Geralmente, o lado diferente é a nossa base, tá? E se a gente tem todos os lados diferentes, é um triângulo escaleno. Agora, em relação aos ângulos, se todos os ângulos forem menores do que 90 graus, né, todos os ângulos agudos, ele é um acutângulo. Se ele tem um ângulo de 90 graus, é o triângulo retângulo. E se você tem um ângulo maior do que 90 graus, a gente tem um obtusângulo. Agora vamos para os exercícios, né? Bom, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Ó, observe os triângulos abaixo. Em seguida, classifique os triângulos quanto aos seus ângulos. Então, a gente vai falar se ele é acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Depois, a gente vai registrar os valores de a quadrado, b quadrado e c quadrado. E, por fim, a gente vai verificar em quais triângulos o teorema de Pitágoras é válido de fato. Então, vamos lá. No caso, né, desse triângulo número 1, já tá de cara que é um triângulo retângulo, né? Então, triângulo retângulo. Vamos ver quanto mede o nosso lado A. 1, 2, 3, 4, 5. Só que a gente não quer o A, a gente quer A ao quadrado. A ao quadrado é 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. Se eu quiser ter certeza, é só contar quantos quadradinhos tem aqui dentro. Mas a gente pode facilitar a conta assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Vezes 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes 5, 25. Aqui tem, sim, 25 quadradinhos. O lado B, 1, 2, 3, 4. Mas a gente quer o B ao quadrado. Então, a gente quer B ao quadrado, 4 ao quadrado vai ser 16. E o lado C, 3. 3 ao quadrado, 9. Olhando aqui, a nossa hipotenusa é o lado A, certo? Então, se a gente somar o B quadrado com o C quadrado, vai dar A quadrado? 16 mais 9 dá 25? Sim. Então, aqui o teorema de Pitágoras é válido. Vamos para o próximo. Todos os ângulos são agudos, são menores do que 90 graus. Então, ele é um acutângulo. Agora vamos descobrir a medida do A. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ao quadrado, 25. O lado B, 1, 2, 3, 4. 4 ao quadrado, 16. Por enquanto, tudo igual ali, né? Agora o lado C, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ao quadrado, 25. Se a gente for pegar igual o triângulo anterior e considerar o A a nossa hipotenusa,
A gente vai somar esses dois valores. 16 mais 25 dá 25? Não, né? Então, a quadrado é diferente, ó. Eu coloquei aqui o símbolo diferente de b quadrado mais c quadrado. Então, aqui não é válido o teorema de Pitágoras. Agora, vamos para o exemplo 3, né? A gente tem um ângulo maior do que 90 graus, olha aqui. Então, ele é um obtusângulo. Vamos ver quanto mede o nosso lado A. 1, 2, 3, 4. 4 ao quadrado, 16. O lado B, 1, 2, 3. 3 ao quadrado, 9. E o lado C, 2. 2 ao quadrado, 4. Somando 9 e o 4 aqui, se o nosso A fosse a nossa hipotenusa. 9 mais 4 não dá 16, dá 13, né? Então, A quadrado é diferente de B quadrado mais C quadrado. Teorema de Pitágoras não é válido aqui. Agora, esses outros dois a gente faz durante a aula e a gente vai concluir, tá? Em quais triângulos, de fato, o teorema de Pitágoras é válido. Agora, a gente vai para um exemplo clássico. Esse exemplo sempre tem em livro, lista, essas coisas, tá? Um fio será esticado no topo deste prédio até um ponto no chão, como indica essa figura. Qual deve ser a medida do comprimento desse fio? Ó, o fio é esse daqui, a gente não sabe a medida dele, então a gente vai chamar de X. Esse ponto aqui até a lateral do prédio é 18 metros. E o nosso prédio mede 24 metros. Espera-se que ele esteja estável, né? Então, se mede 24 metros aqui, mede 24 metros aqui desse lado também. Então, aqui, a gente vai chamar o nosso A de 18, que é o nosso cateto. O B vai ser o outro cateto, então vai ser 24. O C vai ser a nossa hipotenusa, que vai ser esse lado aqui que a gente não sabe, que é o X. Então, usando o teorema de Pitágoras, a gente vai ter que x quadrado é igual a 18 ao quadrado mais 24 ao quadrado, certo? Agora, a gente vai resolver, né, ali com os números. X quadrado vai ser igual a 324, que é o 18 ao quadrado, mais 576, que é o resultado de 24 ao quadrado. Lembrando que como que a gente faz ao quadrado? A gente pega o número e multiplica por ele mesmo. Então, 24 vezes 24 nesse caso. Agora, vamos somar esses dois valores. 324 mais 576 dá 900. X quadrado igual a 900. Posso parar por aqui? Não, eu não quero saber essa medida ao quadrado. Eu quero saber essa medida. Então, a gente vai colocar uma raiz quadrada dos dois lados e vai acabar cancelando esse índice aqui, essa potência. Então, vai ficar aqui x e a gente vai ter que encontrar essa raiz aqui. X igual raiz quadrada de 900. A gente sabe a raiz quadrada de 900 assim, de cara? Geralmente não. Então, vamos olhar com um pouco mais de cuidado para esse número. A raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 eu sei que é 3. Raiz quadrada de 9, 3. Tá, se eu colocar um zero na frente, se eu chamar o 3 de 30, 30 vezes 30 vai dar 900. Então, a raiz quadrada de 900 é 30. Logo, o nosso x, né, a medida desse cabo aqui, desse fio, é de 30 metros, tá bom? Agora eu vou dar um spoiler para vocês sobre o próximo exercício que a gente vai fazer em aula. A gente vai encontrar a medida de um dos catetos, né? Ó, a hipotenusa tá aqui é um cateto, aqui é outro cateto. E vamos encontrar também o perímetro dessa praça. Será que alguém lembra o que é perímetro? E vamos fazer um exercício da Olimpíada de Matemática, tá bom? Da UBMEP. Agora vamos lá. O teorema de Pitágoras, ele não é feito só para resolver problemas daquele jeito. A gente pode usar ele para outras situações, principalmente na geometria. Então, aqui eu trouxe duas aplicações para vocês, que a gente vai explorar um pouquinho e depois vai fazer alguns exercícios com essas aplicações também. Então, vamos lá. A gente vai ver sobre a diagonal de um quadrado. Vamos considerar esse quadrado aqui, ó, A, B, C, D. Todos os lados medem L, tá? Como é um quadrado, todos os lados são iguais. Então, o comprimento desse lado é L, assim como de todos os outros. E a gente quer encontrar a medida desse D, certo? Dessa diagonal. E a gente vai encontrar, então, o D em função de L. E os dois vão estar na mesma unidade de medida. Se o D estiver em centímetros, o L também vai estar em centímetros. Se tiver em metros, os dois vão estar em metros, tá?
Vamos lá agora, por enquanto, somente com letras, para a gente entender como que vai funcionar. O triângulo ADC, ó, ADC, ele é retângulo aqui no D, certo? Aplicando o teorema de Pitágoras, o que a gente vai ter? Vamos olhar primeiro para esse triângulo. Quem são os nossos catetos? L e L, certo? A nossa hipotenusa é o D. Então, o D quadrado vai ser igual a L quadrado mais L quadrado, que é o que está escrito aqui, ó. D quadrado, que é a nossa hipotenusa, vai ser igual lado quadrado mais lado ao quadrado, que são os nossos catetos. Mas L quadrado mais L quadrado são a mesma coisa, a gente pode juntar. Então, D quadrado vai ser igual a 2L quadrado. Por enquanto, tudo bem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar, né? Vai tirar esse quadrado daqui, porque a gente quer a medida da diagonal, não da diagonal ao quadrado. Então, a gente vai pôr uma raiz quadrada dos dois lados, vai cancelar o índice, né? Vai cancelar essa potência com o índice da nossa raiz. Então, a gente vai ter D igual a raiz de 2L quadrado. Essa raiz é inteira, tá, gente? Agora, vamos lá. Raiz de 2 é um número irracional, então a gente vai deixar ele dentro da raiz por enquanto. L ao quadrado, tem um quadrado aqui também, não tem? Porque é uma raiz quadrada, então a gente consegue cancelar essa potência com o índice daqui, como eu comentei aqui. Então, a única coisa que vai ficar dentro da raiz é o raiz de 2. Então, o D vai ser igual a L, que a gente conseguiu cancelar aqui, raiz de 2. Ai, Mirella, mas esse raiz de 2 vai me confundir. Calma, não vai. Em alguns casos, ele pode até ajudar. Às vezes a gente tem um lado que mede alguma coisa raiz de 2, mas fiquem tranquilos, tá? Então, de uma forma mais formal, toda vez que a gente quiser a medida da diagonal de um quadrado, vai ser sempre igual ao produto da medida do comprimento de um lado por raiz de 2. Produto é a multiplicação. Então, se eu quero saber a medida dessa diagonal, é só eu multiplicar o tamanho de um lado vezes raiz de 2, tá? Não é tão difícil, é porque o raiz ali dá uma complicadinha, né? Mas a gente vai fazer um exercício mais pra frente, vocês vão ver que é tranquilo. Agora, a gente vai ver a altura de um triângulo equilátero, que é outra aplicação do Teorema de Pitágoras. Vamos considerar esse triângulo ABC e a medida desses lados vai ser L. Como é um triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida. Então, o lado AB ou BA mede L, AC L e BC também mede L. A gente vai querer encontrar essa altura aqui, esse H. Então, vamos encontrar o H em função de L, igual foi no quadrado, tá? Em que esses dois vão ter a mesma medida, tá? Vai ser a mesma unidade de medida. Se for centímetros, centímetros, sempre vai ser assim. O triângulo ABH, ó, ABH, ele é retângulo aqui no H. Do mesmo jeito que ele é para cá, ele vai ser para cá também, tá bom? Como a gente dividiu aqui no meio, né, exatamente no meio, esse lado media L, então vai ser L sobre 2, tá bom? Aplicando o teorema de Pitágoras, o que a gente vai ter? Primeiro vamos olhar. Os nossos catetos vão ser L sobre 2 e H. E a nossa hipotenusa vai ser o L, tá bom? Ó, a gente vai ter que H quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é igual a L quadrado. Cateto quadrado mais o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Vamos juntar o que é L de um lado e o que é H do outro, tá bom? Vai ficar H quadrado, vamos fazer aqui essa potência. L quadrado vai ser L ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Aí aqui a gente vai ter L quadrado sobre 4 positivo. A gente pode passar para o outro lado, onde já tem um L quadrado, vai ficar negativo. H ao quadrado é igual a L quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Foi isso que a gente fez aqui, tá? Vamos lá, operando aqui, fazendo o MMC, a gente vai ter que o H quadrado é igual a 3L quadrado sobre 4. Vamos fazer a raiz quadrada dos dois lados para encontrar o valor do H, porque a gente quer só o valor da altura. H vai ser igual a raiz quadrada de 3L quadrado sobre 4. Vamos ver quem que a gente consegue tirar dessa raiz. A gente vai conseguir separar essas coisinhas, porque o 3 está multiplicando o L quadrado, tá bom?
Raiz de 3, a gente sabe, é um número irracional também, então o 3 fica aí dentro da raiz. L quadrado, mesma coisa que a gente fez, aqui tem um quadrado, cancela os dois, o L vai sair para fora da raiz. Raiz quadrada de 4, a gente sabe que raiz quadrada de 4 é 2, então esse também sai. A única coisa que vai ficar dentro da raiz é o 3. Então, a gente vai ter que a altura é igual ao lado, raiz de 3 sobre 2. Então, de uma forma mais formal, em todo triângulo equilátero, a medida do comprimento da altura vai ser o produto da metade da medida de um lado por raiz de 3. O que isso quer dizer? A gente vai pegar um lado, dividir no meio. Vamos supor que aqui fosse 5. Dividir na metade, 2,5. Então, 2,5 raiz de 3 seria, tá? Metade da medida de um lado vezes raiz de 3, a gente vai obter a altura. Agora, vamos para um exemplo, né? A medida da área de uma região quadrada é de 128 centímetros quadrados. Qual é a medida do comprimento da diagonal dessa região? Primeiro, para fazer a diagonal, a gente precisa dos lados. A gente tem a medida dos lados? Não, a gente tem a medida da área. Como que se calcula a área de um quadrado? É lado vezes lado ou lado ao quadrado. Então, aqui a gente vai chamar de área igual a lado ao quadrado. A gente tem o valor da área, que é 128. 128 igual L quadrado, tá? Agora a gente vai fazer a raiz quadrada disso, tá? Como lá no 900 foi mais fácil, eu já resolvi de cara. Agora aqui a gente vai fazer da forma mais formal para entender o passo a passo, tá bom? A gente sabe de cara a raiz de 128? Não sei nem se tem uma raiz, né? Então, a gente vai começar a fatorar o 128. 128 dividido por 2, 64. Lembra daquela fatoração com os números primos? A gente começa sempre pelo 2. 64 dá para dividir por 2 também, que dá 32. 32 dividido por 2, 16. Divide de novo por 2, que vai dar 8. Divide de novo por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E por fim, 2 dividido por 2, 1. Acabamos. Agora a gente vai agrupar, vai juntar de 2 em 2, ó. Aqui a gente tem 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, certo? Outro, 2 ao quadrado, mais 1, e sobrou aquele 2 ali. Agora a gente pode substituir dentro dessa raiz. Ao invés de ser 128, a gente põe tudo isso aqui que a gente encontrou, tá? Então, colocando na raiz, a gente vai ter que o lado vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. A gente vai conseguir cancelar esse quadrado aqui, esse e esse. Então, esses três números 2, a gente vai conseguir pôr para fora. E esse daqui vai continuar na raiz. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, o nosso lado do nosso quadrado vai medir 8 raiz de 2. Certo? Mas a gente queria o lado? Não, a gente queria a diagonal. Então, esse é o nosso quadrado, ele tem lados medindo 8 raiz de 2 e a gente quer essa diagonal aqui. Como que a gente encontra a medida da diagonal? D igual lado raiz de 2. Então, é só a gente substituir, tá bom? Vamos lá. O lado mede 8 raiz de 2 vezes raiz de 2. A gente pode multiplicar essas raízes, tá? Então, a gente vai ter que a diagonal é 8 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Qual que é a raiz de 4? 2. Então, a diagonal é 8 vezes 2, que dá 16 centímetros. Então, aqui, a medida dessa diagonal é 16 centímetros. Viram que não é tão complicado? A raiz está aí para dar um sustinho, mas até facilita em alguns casos. Agora, ó, só para lembrar, para quem não viu ou para quem quer rever a aula do Vinícius, tá aqui, eu vou colocar na descrição desse vídeo e a gente vai compartilhar com vocês também, tá? Que ele prova o Teorema de Pitágoras. As referências que eu usei foram essas, né? Que é do livro do Dante, que é um livro que vocês já estão habituados a usar. E é isso. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, pode comentar aqui no YouTube, pode comentar na aula ou pode mandar no meu e-mail. Como eu sempre falo para vocês, esses slides eu pego na plataforma do Slides Go, que tem vários slides bem bonitinhos assim para vocês usarem. Muito obrigada!